Olá, amigos. Mais um programa Admirável Mundo Novo. E hoje gostaria de dizer aos telespectadores que eu sou uma pessoa muito crítica, porém muito antenada. E eu estou sempre procurando novidades para trazer para os telespectadores. Novidades de todos os tipos de assuntos que integram o nosso admirável mundo novo. Veio a meu conhecimento a existência de uma pessoa de Porto Alegre, em que ela é muito conhecida por lá, e que essa mulher ficou famosa lá na região e também em outros estados do Brasil, por um método, ou melhor dito, vários métodos que ao longo do tempo ela inventou e adaptou e aperfeiçoou de curas. Curas de coisas que a gente diz não é possível que se possa curar isso. Mas essa senhora me trouxe provas irrefutáveis, como laudos médicos, tenho aqui, e já alguns deles bem antigos, porque essa senhora está trabalhando nesse métier já há alguns anos, mais de 20 anos. Aqui também recortes de jornal que mostra o trabalho que ela realizou com sucesso, com inúmeras pessoas. E tratando de que problemas? Aí é que vem a surpresa e que me fez me aproximar dessa senhora. Ela tem tratado de casos com sucesso de microcefalia. Ela tem tratado com sucesso de casos de AVC. Ela tem tratado com sucesso de casos de asma. Ela tem tratado com sucesso de casos de juntas deformadas das mãos, deformações ósseas. E, olha, esse é só o início. Portanto, ela aperfeiçoou o método e ela foi esperta. Ela registrou esses métodos como propriedade dela. Quer dizer, ninguém consegue tirar esse conhecimento dela e ela tem permissão pela lei de trabalhar nesse assunto. Então, ela tem muito que contar e não vou ser eu que vou contar. Portanto, para não perder tempo, meus amigos, quero apresentar a convidada de honra deste programa de hoje, Irma Maria Serafini. Irma, seja muito bem-vinda ao programa. E, meu Deus, acho que talvez mais do que os telespectadores, eu estou muito curioso para ouvir o que é que você tem a me contar. De momento, eu gostaria que você falasse de você e da sua história. Então, fale-me de você, amiga. Então, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá na divisa com a Argentina, no município de Três Passos, e vim de uma família muito carente, bastante carente. Então a carência era algo predominante na família que eu nasci. Minha mãe tinha muitos filhos, logicamente não tinha tempo para mim, mas nem para os outros também. Não conseguia, porque ela trabalhava na roça para sustentar e ganhava um nenezinho por ano. Meu Deus. Não tem nem o que falar mais. Está tudo dito e tudo feito, né? Uhum. E com isso, então, eu, acabava tendo uma certa liberdade e já nasceu comigo um poder de observação muito grande. De muito pequena mesmo, assim. Olha, a partir dos 4 anos eu tentava curar o rato, o papagaio, o cachorro, o gato, o porco, os meus coleguinhas de brinquedo. Eu era assim bastante atrativa, sempre fui, né?
eu dominava os meus coleguinhas ali, os vizinhos, e praticamente ali se reunia também toda a vizinhança, as crianças, toda a vizinhança, e era sob meu comando. Já era desde pequena. Era uma líder nata. Exatamente. E praticamente foi aos 8 anos de idade que eu fiz a descoberta do sistema de defesa neuromuscular do corpo humano. Então, a partir desse sistema, e ele lê o toque manual, então eu posso comandar. Se você, né, tem uma variação anatômica que te desvia de um padrão comum encontrado em ser humano, e ele é um desvio, eu dou um comando e o cérebro corrige você para o padrão anatômico. E isso acontece de verdade. Depois, como eu sempre digo, né, nasci enfermeira. Eu nasci enfermeira porque eu aplicava injeção em toda a vizinhança com 9 anos de idade. Eu aplicava no gado, no cachorro lá, e aplicava nas pessoas também. Fervia lá um aparelho de injeção que era de vidro lá. Na época. Isso, para daí aplicar as injeções, 9 anos de idade. E eu tinha um cuidado que ninguém me falou, e depois eu fiz a enfermagem e aquele cuidado era necessário. Eu tinha medo de pegar uma veia, então eu conferia a agulha, se não ia vir sangue para dentro do aparelho, para depois aplicar aquelas injeções que era comum eles receitar naquela época lá. Não, os médicos receitavam, farmacêuticos receitavam, e as pessoas não tinham que aplicar, eu que aplicava. Toda a vizinhança, né? E curioso até porque meu pai era benzedor. Meu pai morou na minha mão aos 12 anos de idade, mas ele era benzedor. E eu era a que aplicava a injeção. Nele. Em todos, né? Nele e em todos, né? E, então, assim, eu nasci enfermeira, eu diria assim. Depois, esse meu poder de observação é tão grande que, ao exercer a enfermagem, eu percebi logo que eu desempenhava um papel muito além do que eles tinham nos hospitais. Mas foi nítido. Principalmente quando eu fazia o plantão na UTI intermediária, fazia plantão de 12 horas. Eu era uma menina, eu era menor de idade, eu fazia o plantão tá, na UTI com 10, 12 pacientes de UTI. Então ali eu percebia assim, muitas necessidades dos pacientes e que sequer eram comentadas ou consideradas existentes pelos colegas de trabalho, enfermeiros e médicos que ali estavam. Então eu fui vendo assim que era um achado. E dali para frente eu comecei a procurar muitas coisas para ver se eu não tinha descoberto o ovo do Colombo. Como que eu descobri o ovo do Colombo? Eu passei uns 5 anos só para entender o que eu tinha descoberto, até que eu vi que era um sistema de defesa. Mas eu troquei muitas ideias. Algumas coisas assim marcantes que, né, até bem assim individual, assim, na cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, né? E então tinha lá um moço que eu me lembro assim, ele não tinha joelho, ele era pequeno, mas porque ele não tinha joelho, ele não tinha joelho, ele tinha perna, mas não tinha joelho aquele rapaz. E eu não me esqueço daquela conversa, porque aquilo foi bastante útil para a minha vida, né? Porque ali eu fui lá dividir com ele, porque ele era assim, como é, meio trapaceiro, não é trapaceiro, como é que era mágico. E eu queria saber por que ele fazia aquela mágica, como é que eu consegui, não era mágica, o que havia de diferente da mágica e do que eu fazia. Afinal, andava acontecendo coisas ali sobre o meu domínio, e eu sabia que era meu domínio, mas por que ele fazia e qual é o domínio que ele tinha? Eu quis entender. Como que era um processo mágico que eu estava exercendo. E ali é que eu consegui ver bem claro e vislumbrar que era um sistema de defesa neuromuscular do corpo humano que eu havia descoberto, e foi muito importante para mim a fala daquele rapaz, por incrível que pareça. Interessante. Aqui me diz que você também, com o tempo, foi se desenvolvendo, né? E você descobriu então um sistema de defesa neuromuscular do corpo humano e também de uma leitura dinâmica dos movimentos, né? Você aprendeu a fazer a leitura dinâmica dos movimentos. Isso, é que o sistema de defesa neuromuscular, né, além de ele existir na prática real, que dá para provar em muitas situações, ele lê o comando. Só que essa leitura dinâmica dos movimentos, ela é tão espetacular que ela tanto acontece no corpo humano, como eu posso fazer acontecer no horizonte. Ela
existe, só foi percebida por mim, mas ela deve existir desde que a Terra existe. Entendo. Também aqui diz que você foi fundadora de uma classe profissional chamada massoprevencionista. E você também é presidente da APTAN, Associação Profissional dos Terapeutas Alternativos Massoprevencionistas, né? Isso. E também presidente de uma ONG chamada Fonte? Fonte. Centro de Manutenção da Vida Humana. Centro de Manutenção, muito bem. Da Vida Humana. Desenvolveu também a massagem neurológica. Sim. E a massagem enigmática e também a massagem revitalizante. Isso. Criou a técnica massopreventiva e aqui entrou algo que você se diferencia das outras pessoas, porque tem muito terapeuta alternativo aí no mercado que lança novas técnicas, geralmente adaptadas de outras técnicas, enfim, e chama-se, faz, com o tempo aparecem discípulos, fazem também, e daqui a pouco o mercado está cheio de pessoas que copiaram aquilo sem permissão, e a pessoa que antes era única no mercado se prejudica porque agora está cheia de concorrente. Você, estou vendo que você foi muito cuidadosa e esperta também, por que não? Porque você se amparou nas leis, né, de direito autoral e teve o cuidado de registrar todas as técnicas que você inventou, criou, adaptou e pediu... Mas eu não adaptei, eu criei todas. Você criou, né, não, porque você adaptou da observação da vida. Da vida. Então, foi uma adaptação que você diz, e se eu fizer assim, melhor aqui, melhor... Você criou, então, um método, mas adaptado de observação da vida. Então, você aí foi procurar direitos autorais para que as pessoas não possam copiar e sair divulgando como autoras, que não são. Você que foi a autora do negócio. Então, você se protegeu através da lei. É até importante frisar isso, colocando para vocês assim, que o direito autoral, o termo técnico científico reconhecido no direito autoral no Brasil, na época que eu exerci, voltando um pouquinho atrás, tá? Eu assumi minha profissão por uma razão da vida assim, em plena ditadura militar. Todo mundo ia para a cadeia, né? Você dizia terapeuta alternativo aí, não médico, curando pessoa. Né? Era o pessoal que era contra o curandeirismo. Isso, para cadeia, né? Era assim que acontecia. O direito autoral também, apesar de existir, rezar internacionalmente que deveria ser protegido, no Brasil não era constado. Não era constado técnico científico. Aí, em 93, 92, foi em 92, 91 ali, ameaçado de processo médico, que até, olha, muito cauteloso, assim, um respeito, um carinho total pelos médicos da época, porque, você vê, assim, ó, era um choque. Surgiu alguém dizer que, deformidade óssea, pelo amor de Deus, né, fazia um estardacel pro momento, assim, né, agredia quase o ouvido, né. Mas eles eram muito cautelosos, eu sou muito grata de colocarem assim, ó, não, se ela exercer a medicina, ela vai ser processada. Mas se o que ela faz não é medicina, não vai ser processada. Foi categórico. Eu tenho um respeito pelo aquele médico ortopedista que até saiu também no jornal e disse isso. Aí eu olhei tudo que tinha no Brasil e digo, bom, eu fiz uma descoberta, mas não tem lá na gaveta uma política que me assiste, muito menos um papel que reconheça, e a saída. Daí um processo de justificação. Aí foi feito um processo de justificação na comarca de Chapecó e acabei resguardando meu direito total por sentença, né? E com isso é que cresceu as holísticas no Brasil. Encorajou. Olha, uma pôde. Nós também podemos, aquilo foi um susto, assim, em cada quintal,
brotava uma terapia que é milenarmente conhecida, mas aqui no Brasil não ela era oculta, em decorrência da repressão que havia sobre os terapeutas holísticos. Entendo. Dessa forma. Então, a partir de 93, o Ministério Público de Santa Catarina, muito importante a presença também, eu reconheço muito o apoio, por incrível que pareça, nem sei onde anda, não sei nem se está vivo, mas o deputado Neuto de Conto, esse deputado fez muita diferença na minha vida. Também o Ângelo Sordi, prefeito de Xaxim, né? Então, assim, ó, são pessoas que se deu para legalizar, organizar, e hoje, tu vê assim, essa criação industrial que deve criar em todo o Brasil sozinho, na questão industrial, não falando ainda das terapias, falando já do método alternativo e a questão de industrialização, por exemplo, agora do processo de irrigação, que vai evitar a proliferação dos mosquitos, né? E essas coisas assim, vai gerar pelo mínimo, veja assim, criando, não existia, não é cópia nem adaptação, nada, mas vai criar novo, do zero, pelo mínimo 5.000 empregos no Brasil, né? Então, se hoje dá para chegar até ali, eu tenho que reconhecer esse apoio de políticos da época, que simplesmente se posicionaram do meu lado e vendo fundamento no que fazia. Então, assim, deu para legalizar por sentença, só em 98 é que o direito autoral deu uma renovada e reconheceu, né, o produto técnico e científico. Entendo. Eu tenho aqui, telespectadores, uma página da Gazeta do Oeste, de uma reportagem realizada em 13 de novembro de 1987, como ela bem disse, na época da Revolução. Massagista Bioprevent se recupera 2 senhoras que sofreram paralisias provocadas por derrame cerebral. Bom, aqui tem até a fotografia da Irma trabalhando numa paciente e tudo, e aí conta-se o caso clínico e a melhoria que houve utilizando esse sistema Bioprevent. Aqui tenho também uma reportagem do Diário Catarinense, de domingo, 6 de junho de 1993. Tá assim: Vitória. Massagista garante o direito de trabalhar. Profissional precisou provar na justiça que sua técnica é capaz de ajudar pacientes. Provou na justiça que a técnica dela era válida. Como consequência, ela adquiriu a permissão de trabalhar com a sua técnica. E também aqui, conta ao lado, foi uma reportagem de página inteira, depoimentos de casos reais foram incluídos para provar ao magistrado que não era picaretagem. Bom, com isso, houve uma inclusão de pessoas no mercado terapêutico, que estava muito prejudicado porque todo mundo tinha medo de ir preso. Naquela época ia mesmo. Deve-se a ela. Então, olha, é uma história para se contar. Agora, no caso então, você hoje, eu soube também que você sofreu um grave acidente que literalmente liquidou com teus 2 joelhos, amiga. Lamento profundamente isso, porque, bom, acidentes ocorrem na vida de todo mundo, mas esse acidente para você foi muito importante porque te tirou um nicho que você estava trabalhando muito bem. Exato. Que ela trabalhava na recuperação de paralíticos, de deformidades. Então, ela hoje não consegue mais ter a mobilidade que ela precisaria para poder atuar com a técnica dela para ajudar paralíticos. O que é que ela fez? Porque
esperta ela é, e inteligente também, ela simplesmente criou contratos que ela assina com as pessoas interessadas. Averbados no INPI. E, com isso, ela passa a técnica com documento assinado, permitindo que essa pessoa que comprou o produto que ela vende possa utilizar esse processo, esse produto daqui para frente, sem ônus, que não seja o que foi contratado. Então, é isso que você faz atualmente, né, amiga? É isso. Então, assim, como era muito gratificante para mim recuperar paralítico. Eu podia estar vendendo meu conhecimento há muitos anos. Mas o fato, assim, eu me sentia... Era gratificante. Olha, tu vê uma pessoa que investiu o dinheirinho dela para caminhar e caminhou. É um investimento com retorno. Sim. Porque o processo, assim... como é que eu vou dizer assim? A terapia, ela foi crescendo, assim, com muita força de vontade, de muitas vontades das pessoas. Mas a realização dos fatos, ela não tinha ocorrido ainda até a minha descoberta. Após a minha descoberta, a realização de recuperar um paralítico, o resultado, a resposta, é muito superior do que é oferecida no curso próprio da fisioterapia, uma comparação. Sim. Aí o fisioterapeuta passou a sair do curso e vinha me procurar porque ele quer se realizar profissionalmente. Sim. Aí nessa meia fase também eu acabava não dedicando tempo para ensinar outros, porque eu também tinha agenda muito cheia, atendia 20 pessoas por dia, 27 por dia, e era gratificante a cada um eu botar caminhando, a família se torna parente meu, de tão amigos que ficam. Eu tenho amizade assim de 40 anos ou mais, né? Sim. Né? Em decurso da própria profissão. Aí com o acidente, isso, como é que é? Fechou uma etapa da minha vida. Eu diria assim que agora eu estou saindo da depressão, porque, olha, eu tive umas férias forçadas. Previsão é ficar na cadeira de roda, fiquei 10 meses na cadeira de roda, andei de andador, me levantei nas muletas. Por que que eu não fico perfeito dos joelhos já, sabendo que recupero deformidade óssea? Porque o que me afeta os joelhos não é os ossos, não é em si a deformidade óssea, eu sou tão humana quanto qualquer um, mas houve rompimento total de estruturas muito importantes do joelho, houve uma perda, por exemplo, do ligamento cruzado anterior e posterior, né? Então a afetação é geral e a perda desses ligamentos foge do recurso. Eu nunca disse que eu fazia um ligamento nascer do zero e se transformar. Não, eu corrijo a variação anatômica e eu consigo ampliar a capacidade de estrutura numa estrutura já existente, mas não repor uma estrutura que não existe. Isso que ocorre comigo, é um desafio para mim. Claro que eu vou continuar tentando, se um dia eu conseguir, eu vou vir aqui com uma bandeira de campanha e conseguir, meus joelhos ficaram sem nervo perfeitos, mas ainda não deu. Os místicos dizem que a magia não é criar algo do nada. Isso só Deus faz, que é o grande mago, né? A magia é você transformar algo que já existe em algo mais. Então, você faz, entre aspas, a magia, e a magia não entra aqui em nenhum ritual iniciático, religioso, nada disso. Magia é uma palavra que dizem que provém do sânscrito, que significa técnica. Então você tem uma técnica que transforma alguma coisa já existente. Agora, você não cria nada do nada. Não cria. Então, eu te entendo, amigo. Real, perdeu. Eu te entendo, sim, eu te entendo. Bom, e aí você começou então, em vez de você mesma fazer, você passou a ensinar outras pessoas a fazerem e você vende a tua técnica para quem quiser aprender. Exato, só que a minha técnica, até por ser técnica e tal, fica muito difícil, assim, a pessoa com segundo grau não consegue dominar, ela precisa ter anatomia. Então, já um pré-requisito oficializado, é necessário ter um curso na área da saúde. Então, assim, a pessoa pode optar aqui pelo tópico, pelo conteúdo que ela quer se aperfeiçoar e
e ficar hábil e ter esse diferencial de mercado em próprias mãos, como pré-requisito ela precisa ter uma graduação na área de saúde. Ela precisa ser ou enfermeira, fisioterapeuta, médico, sabe? Ela precisa ter uma graduação, porque senão ela não vai conseguir, usufruir, sabe? Na totalidade, o que esse sistema incrível oferece, por desconhecer a anatomia. Então, é necessário que ela já tenha uma graduação para ela poder vir fazer esse investimento comigo. O único tópico que não obrigaria a ter uma especialização, diga assim, uma graduação na área de saúde, é o da falange das mãos, falangista, que é criado por mim, mas prevencionista falangista. Porque ele é bastante estético, ele tem a ver com a estética, né? Ele é bem menos invasivo do que tirar uma cutícula de unha, né? É uma massagem enigmática que tu comanda sobre a articulação do dedo, então ela pode estar deformada por artrite, ela pode estar deformada pelo que quiser, tá? Ela vai se recompor rapidamente, o efeito visual ocorre instantâneo, em 3 minutos. E o benefício dela vai ficar ainda ocorrendo por 30 dias, e aquele efeito instantâneo que ela conseguiu visual ali, né? Ele vai durar no mínimo 90 dias ou até às vezes definitivo. Se não se trata de uma artrite deformante que vai continuar deformando, nem volta mais, entendeu? E senão ela vai lá e arruma a juntinha dela a cada 90 dias e vai ter ela com movimento perfeito, bonita, porque olha, arrumar a unha da mão com os dedos, as juntas toda deformada, olha, se tu olha assim nas fotos, assim, a foto é linda, de repente é uma festa, o que tem uma paisagem, mas quando tu olha com a mão deformada, a unha pintada, desentou de uma forma tão drástica assim que parece que arrumaram a mão do bichinho e levaram para festa, com a roupa de festa, né? Então, a gente viu assim que há mesmo uma necessidade para que a pessoa fique, com a unha cuidada e o dedo também, sim, né? A articulação também, uma paisagem combinante, né? Muito bem. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do programa. E cá entre nós, só esse aperitivo aqui já deixou com gosto de quero mais, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós falamos sobre a história da nossa amiga Irma. Eu convido vocês para na semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal, naturalmente, vocês estejam aqui presentes para assistirem o segundo programa desta série, em que eu convido a Irma para falar sobre as técnicas curativas que ela desenvolveu. Teremos, depois desse outro programa, um terceiro programa em que ela vai falar com bastante propriedade sobre as técnicas industriais que ela também desenvolveu e que também, dentro do mesmo esquema, ela vende as técnicas para pessoas que queiram implantar nichos de mercado, possam fazê-lo, garantidas pela lei. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado do programa. Agradeço imensamente de momento a Irma. Não saia daí, porque nós vamos gravar outro programa daqui a pouco, para a semana que vem. E desejo a vocês uma ótima semana. Um forte e cordial abraço e até lá!